começando o nosso ao vivo aqui do programa Vale Comentar. Nós estamos com um convidado aqui mega especial. Mas para você que já está entrando aqui no nosso ao vivo, pode começar compartilhando para todo mundo, para os amigos, para os colegas de rua, para todo mundo vir aqui, porque hoje tem debate, hoje tem informação e hoje tem política. E eu não apresento isso aqui sozinha, eu apresento com meu amigo Irenildo. Boa tarde, Irenildo. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, deputado. Olha, aguarde que vem muitas emoções por aí. Tem muita coisa, tá? Olha, mas antes da gente apresentar o convidado que está aqui com a gente, nós vamos agradecer aos nossos patrocinadores que fazem, acreditam no nosso projeto, tá? Quero aqui agradecer a Capim Ferro, a Solar Atacado, Boi Brasa, Rota Centro Automotivo, Oliveira iPhone e Alto Vale Prevenções. Muito obrigada a todos vocês que acreditam no nosso projeto e estão aqui conosco para a gente fazer de tudo para subir ao vivo, não é isso, Irenildo? É isso aí. Olha, o convidado especial que está aqui com a gente, ele tem um currículo enorme. Ele já foi vereador, deputado estadual e hoje está como deputado federal. Seja muito bem-vindo, Léo Prats. Muito feliz em estar aqui em Juazeiro. Quero agradecer a meu amigo Irenildo a oportunidade de estar no Vale Comentar, você, Hanna, pela recepção. E quero dizer a todo o povo de Juazeiro a felicidade que é poder conversar e, como eu disse, agradecer a vocês a oportunidade de poder prestar contas, esclarecer, dar transparência ao nosso mandato, como é a nossa missão. Deputado, o senhor hoje ocupa, né, um grande espaço importante dentro do Congresso Nacional. E a gente quer saber, né, o que, na sua visão, o principal desafio que o Brasil enfrenta hoje na área de trabalho e quais caminhos o senhor acredita que precisa ser priorizados no Congresso para enfrentar esses desafios? Nós já vamos abrir aqui o bate-papo com essa pergunta. Olha, o principal desafio do ponto de vista, tem dois pontos de vista do empreendedor e do trabalho. Do ponto de vista do empreendedor, é o custo do trabalho, né? O custo do trabalhador. Os impostos são muito altos sobre a folha de pagamento e acaba que o empresário, vamos dizer, entre aspas, gasta com o trabalhador, ele nem tem uma remuneração do jeito que ele poderia ter, nem o empresário também pode pagar o que ele gostaria de pagar ao trabalhador. Então, eu diria que essa questão dos impostos da folha de pagamento é um desafio grande. O custo do trabalho, tanto que na Comissão do Trabalho nós criamos a subcomissão do empreendedorismo. Então, o custo do trabalho é um desafio. E, além disso, pela saúde mental, pelas nossas famílias, a discussão de jornadas de trabalho para dar mais aprazíveis, dando qualidade de vida ao trabalhador. Eu diria que, do ponto de vista do trabalhador, a jornada 5x2 é o modelo que nós sonhamos. Eu posso dizer aqui no Vale Comentar que na quarta-feira, na Comissão do Trabalho, nós iniciaremos a votação na comissão do nosso parecer, que define para o trabalhador a jornada 5x2 e a carga horária máxima do trabalhador por semana em 40 horas. Pois é, deputado, hoje o senhor já começou o dia hoje, né, com o mutirão do INSS. Eu queria que você falasse também desse projeto, né? Esse foi um projeto nosso, junto com técnicos do INSS, eu destaco o Caio Figueiredo. É uma ideia simples, mas é uma ideia que tem percorrido a Bahia. Nós lançamos em Vitória da Conquista, depois nós fomos a Itaberaba, Irecê, Salvador, Lauro de Freitas, Teixeira de Freitas e agora nós estamos em Juazeiro, 7ª cidade da Bahia. Foi criado aqui, gestado aqui, iniciado aqui em Vitória da Conquista. É um projeto que visa, dar o direito às pessoas que têm direito, às pessoas em vulnerabilidade. Eu quero lembrar que o BPC é um benefício social e visa atender aquelas famílias que têm pessoas em vulnerabilidade, ou seja, em pobreza. Segundo, nós pegamos essa ideia, a Secretaria de Educação e o principal, Irenildo, eu sou a prova viva que a educação transforma a vida de uma família, não de uma pessoa. Então, manter aquela criança com deficiência na escola, dar a ela todas as condições, as melhores condições, para que aquela criança continue na escola e tornar o ambiente escolar um ambiente inclusivo. Então, como é feito? Cruza-se o banco de dados da Secretaria de Educação. Tenho que parabenizar o prefeito Andrei e a Secretaria de Educação do município de Juazeiro, que foi rápida, diligente. Então, nós cruzamos os bancos de dados e o INSS diz às pessoas que têm direito. Com isso, o prefeito Andrei ainda colocou à disposição os equipamentos de biometria para garantir
que cenas como a gente está vendo no Brasil em relação ao INSS não aconteçam mais. O Superintendente do Nordeste, Marcos Vinícius, ajudou bastante. E aí o que acontece? Nós identificamos um número de famílias com segurança de que os benefícios chegarão. Então foram 63 crianças, 63 famílias atendidas, e eu quero destacar que a solicitação foi do vereador Berg da Carnaíba e do vereador TT de Bertinho, perdão, TT de Bertinho. Então, nós tornamos Juazeiro hoje uma cidade mais inclusiva e mais justa socialmente, porque essas famílias, a partir de mês que vem, começarão a receber o seu BPC, é um salário por mês, garantindo que essa criança fique na escola, que ela possa ter um futuro ainda melhor. Então, assim, eu queria terminar com a frase que norteia o movimento dos direitos da pessoa com deficiência. Nada sobre nós sem nós. Eu queria também, deputado, que o senhor falasse também, fizesse um balanço aí, né? Como é que está esse projeto da escala 6x1, que o senhor tá defendendo o 5x2, não é isso? Minha mãe me ensinou que o melhor caminho na vida é o do equilíbrio. Eu tenho parentes empresários, tenho primos empresários, tenho pessoas que são do setor do empreendedorismo e tenho familiares que são trabalhadores e venho de família humilde. Sim. Eu quero dizer que o fim da escala 6x1 não é só sobre o trabalhador, é sobre a família que nós queremos construir, sobre as pessoas, o ser humano, não é sobre o trabalhador. Como o Irenildo, Hanna, uma pessoa que trabalha 6 dias por semana, ela vai chegar no único dia que ela tem, vamos dizer que ela tenha filhos, ela vai dar atenção a seus filhos, ela vai ter sua religião, eu já conclamei a bancada evangélica, ela vai ter sua religião tudo em um único dia e ainda com os afazeres. Fazer supermercado, estou falando me referindo ao pai e à mãe, fazer supermercado, dar atenção a seus filhos, quer dizer, tudo em apenas um dia. E depois de uma escala extremamente difícil, com 6 dias. Eu sou a prova viva que a escala 5x2 pode transformar vidas. Eu contei isso na comissão de trabalho, eu na 5ª série, aos 11 anos de idade, como muitos adolescentes, dei muito trabalho a meu pai. Eu ia muito mal em matemática. Meu pai, durante 4 meses, todo sábado e todo domingo, ele me dava a partir de 8 às 17, com um quadro, com aquele pincel, banca de matemática, que ele é engenheiro. De um menino que deu trabalho em matemática, se transformou em um engenheiro, graças ao amor de um pai e à escala 5x2. É isso aí, Hanna. Sim, olha, a gente vê também que você trouxe essa reflexão sobre a escala, que o trabalhador ele fica sem qualidade de vida, né? Onde é que vai caber ali um lazer com os filhos, para quem é pai e mãe, ou quem está ali dentro. Então, a sua defesa é mais para ter também essa qualidade de vida? É isso, e também para que o empreendedor tenha melhor produtividade, porque uma pessoa cansada, estressada, ela não vai produzir. Dentro disso, nós inclusive estamos dando um incentivo, Hanna. Pelo menos se meu parecer for aprovado. Meu parecer permite que o empreendedor adote em comum acordo com os trabalhadores a escala 4x3, fazendo uma manobra simples, aumentando de 8 para 10 horas o limite diário. O trabalhador trabalha mais durante um dia, mas ele terá 3 dias de folga. Então, assim, a gente possibilita no parecer a escolha, porque vai ter que ser por convenção coletiva, isso está escrito, não é obrigado, mas é uma decisão. Eu acho que dessa forma a gente estimula tanto ao empreendedor do comércio, de serviços, a ter o interesse de implantar a escala 4x3, quanto também o do trabalhador a ter interesse. Eu, por exemplo, prefiro trabalhar durante um dia com mais intensidade e ter mais folga do que trabalhar mais praiado. Mas essa é uma opção que empreendedores e trabalhadores terão que fazer. Exatamente, deputado. Olha, o senhor já passou por praticamente todas as esferas da vida pública, vamos dizer assim, né? Tudo isso aos 25 anos de idade, viu? Novo, é um currículo é muita história, né? Ó, foram 2 vezes vereador, para lembrar para o pessoal aí de casa. 2 vezes vereador, presidente da Câmara de Salvador, um dos mais jovens da história da Câmara de Salvador, se não fui o mais jovem. Sim. Meus colegas generosos fizeram essa loucura. Secretário de Promoção Social, secretário de Saúde numa pandemia e agora deputado federal. Com toda essa experiência acumulada, qual a principal lição que o senhor leva a cada uma dessas funções para orientar seu trabalho hoje no Congresso Nacional? Primeira coisa, eu gosto muito de estimular os mais jovens. Eu até me emociono, porque, como eu disse, eu estou aqui graças a um pai que amou muito um filho e uma mãe, né, e se dedicaram muito. E porque eu acreditei
no que eu poderia fazer, na generosidade do povo da Bahia e na generosidade de ACM Neto, que quem me deu todas as oportunidades. Se eu posso dar um conselho às pessoas de todas as experiências que eu tive, eu cheguei, você deu um exemplo da Secretaria de Saúde, eu cheguei com muito preconceito, porque eu sou engenheiro de formação e terminei parceiro e amigo dos profissionais de saúde. Então, o que eu posso dizer a todas e a todos é nada resiste ao trabalho. Isso eu aprendi com meu pai. Nada resiste à dedicação e ao amor que você coloca nisso. Nada. Depois da sua vereança, né, veio a presidência da Câmara Municipal. Depois a eleição para deputado estadual e a ida para a gestão direta para secretário de promoção social. E depois secretário. Qual foi o maior desafio dentro dessa esfera de trabalho público que o senhor enfrentou? Sem sombra de dúvidas, a Secretaria de Saúde. Primeiro, para vocês terem uma ideia, eu era secretário de promoção social, estava fazendo um bom trabalho. Minha origem é do movimento dos direitos da pessoa com deficiência, então eu estava em casa, eu vim do segmento social, né? Eu sou militante do SUAS, eu estava muito bem estruturando projetos, programas que estavam virando referência nacional, por exemplo, o Ministério da Ação Social adotou como referência o nosso programa de Salvador de educação financeira para a população em situação de rua. O que é isso, Hanna? Uma pessoa que vai morar na rua e ela passa muito tempo para a rua, ela perde a noção básica que todos nós temos. Qual é a noção básica? Do nosso ordenado, do nosso dinheiro que nós recebemos, do nosso salário e o tempo que nós temos para gastar. Então, muitas pessoas começaram a perder o emprego porque ela recebia o seu ordenado em uma semana, 3 dias, 4 dias. Ela gastava todo o seu ordenado por causa que não tinha mais essa noção de tempo. Então, nós implantamos o maior programa de educação financeira para a população de rua, que foi adotado como referência. Então, eu estava muito bem na Secretaria de Ação Social, eu amo a área social, e chegou em determinado momento a ACM Neto, eu preciso que você vá para a Secretaria de Saúde. Eu tomei um choque, mas eu aprendi na minha vida, eu gosto muito de frase, tem um amigo meu que diz assim, avião só decola contra o vento. Então eu falei, nunca tive medo de desafio. Então eu fui para a Secretaria de Saúde. Quando eu cheguei lá, meu primeiro desafio, o então presidente Bolsonaro, sem nenhum tipo de juízo, eu não gosto de polemizar na área da saúde, mas eu tenho que falar o fato. Ele cancelou o programa Mais Médico, Salvador perdeu de uma canetada só, 149 médicos. Caramba. Então eu tinha 149 médicos a menos, TT, Berg, na minha rede de atenção primária. O que eu fui fazer? Não baixei a cabeça, as enfermeiras foram muito importantes, eu quero agradecer em nome de toda a classe das enfermeiras, a cada enfermeira de Juazeiro, e aguentaram comigo aquela crise que nós tivemos. Depois saiu, e ontem eu tive com o Sindmed, me emocionou, um médico, me perdoe, esqueci o nome dele agora, ele reconheceu, nós criamos o maior programa de residência médica em saúde da família. Resultado disso, nós recompomos as equipes, fortalecemos. E aí, como desafio pouco é brincadeira, eu entrei em 19 de julho de 2019, em 13 de março veio a pandemia. E era para eu passar 6 meses, eu tinha combinado com a ACM Neto a gente passar um tempo só, de 6 meses eu passei 3 anos. Então, eu brinquei até, eu tive um seminário em São Paulo com o ex-ministro Tais. Eu brinquei, Tais, ministro da Saúde, na pandemia, nos 3 anos da pandemia, teve Tais, Queiroga, Pazuello e Mandetta. Mandetta até um grande amigo, me deu grandes conselhos. Secretário de Saúde da Bahia foi Fábio Vilas Boas, Adélia Pinheiro e Tereza Paim. Secretário de Saúde de Salvador, do início ao fim da pandemia, foi só Léo Prates. É tipo Highlander, só restou um. Deputado, vamos dar um pulinho lá para Brasília. Como é que você viu essa decisão do ministro, né, Alexandre de Moraes, né, que derrubou essa decisão da Câmara, né? Ou seja, anulou tudo que sobre a deputada, né, Zambelli, Carla Zambelli. Olha, eu prefiro não polemizar. O que eu peço aos líderes dos poderes, e aí ao meu presidente Hugo Mota, a quem eu tenho uma profunda admiração, ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é que cumpram a Constituição. A Constituição diz que os poderes são independentes, mas são harmônicos. Nós temos que voltar à harmonia do nosso país. Nenhum país cresce dividido, nenhum país cresce com crise entre os poderes, e que a gente possa voltar a crescer. É isso que eu torço para o meu país, é isso que eu quero para o meu povo e para a minha gente.
porque eu aprendi, como eu disse, eu vim de baixo, eu aprendi que, como o povo diz, quando os grandões brigam, sobra para os pequenos. Então, a gente espera é que a gente possa rapidamente retomar a tranquilidade democrática. Vamos dar um pulo agora para Salvador, né? O seu partido, PDT, está na base do governador Jerônimo. Como é que você vai lidar com essa questão? Vai junto? Como é que você vai explicar sobre isso? Irenildo disse que era uma entrevista tranquila, que ele ia fazer perguntas simples. Ele, com esse jeito manso, ele vem logo me apertar sem me abraçar, né? Então vamos lá. Eu estou brincando, mas vamos lá. Eu aprendi com o Antônio Carlos Magalhães, que não tem o falecido, que não tem, ele tinha uma frase muito interessante, como ele disse, eu gosto muito de frases, não tem pergunta mal feita, tem resposta mal dada. Então, o que acontece? Eu entrei no PDT numa articulação de ACM Neto e de Carlos Lupe. Eu tenho que fazer um parêntese nesse momento para dizer da minha felicidade no PDT. Eu sou muito feliz aqui, eu tenho muito carinho com a militância do PDT, com o partido do PDT. Aliás, está aqui o ex-presidente do PDT aqui no município de Berg da Carnaíba. Inclusive, está, né, a presença do vereador de Centro-Sé, Eduardo, chefe de gabinete. Vereador Eduardo, Márcio Paranhos. TT de Bertinho, nosso vereador. Berg da Carnaíba está aqui também no estúdio. Eu queria que você registrasse também, mostrasse todos eles aí. Sim, pode continuar, desculpa. Se eu fiz uma coisa de certo na minha vida foi fazer amigos. Você veja como eles são generosos aqui. Desde cedo estão nos acompanhando e tem uma frase de Antístenes de Atenas que eu gosto muito. A gratidão é a memória do coração. Então, assim, esses rapazes aqui, apesar de feinhos, são muito gente boa, eles estão no meu coração. Então, o que acontece? Brincadeiras à parte, eu entrei no PDT numa articulação de Carlos Lupe e ACM Neto, sou muito feliz no PDT, acho que virei não, porque isso é muito pessoal, o nosso mandato, o mandato que o povo da Bahia me conferiu, que o povo da Bahia me ajuda a construir, virou um dos melhores mandatos do partido, com muita humildade, muita tranquilidade. Acho que estamos fazendo um bom trabalho na Comissão do Trabalho, estamos tendo um reconhecimento. O PDT me prestigiou hoje. Para você ser presidente de qualquer comissão, o partido tem que lhe indicar, o partido me indicou. E eu sou muito grato ao PDT, mas temos uma situação muito complicada, que é a situação de que o PDT era da base de ACM Neto, foi para a base do governador Jerônimo. Não está na minha índole a ingratidão. Então, o PDT sabe que eu caminharei ao lado da pré-candidatura de ACM Neto e da futura candidatura de ACM Neto. Espero que ele possa ser governador da Bahia, que o povo da Bahia possa entender que ele é o melhor da Bahia, mas como eu digo sempre, eu não sou dono da verdade, eu tenho a minha verdade. E, enfim, vou apoiar a ACM Neto e é uma situação muito difícil para o nosso mandato, apesar de nacionalmente eu estar muito bem. Reconhecido pelo partido, acompanho, sou muito disciplinado, mas a nível local a gente tem essa dificuldade. Isso. Nós ficamos de conversar em fevereiro, eu e Lupe. Claro que a voz de ACM Neto e a voz de Bruno Reis, que aliás é daqui de Juazeiro, terá um peso grande na minha decisão. Eu irei ouvir eles, porque a gente não faz política sozinho, a gente faz política em grupo. E há uma tendência grande realmente de eu poder deixar o PDT mantidas as condições normais de temperatura e pressão, como diz na química, qual é as condições. O partido não está na base de ACM Neto e Bruno Reis, e eu não ter uma anuência, digamos assim, de Bruno Reis e de ACM Neto para permanecer no PDT. Então, é uma situação bastante complicada. Caso eu disse ao presidente Lupe, na minha índole não está a deslealdade, da minha gratidão ao partido, ao presidente Félix Mendonça aqui na Bahia. Nós somos amigos, eu e Félix. E eu disse da minha dificuldade dentro desse cenário. Nós estamos conversando. Meu desejo é permanecer no PDT, mas há essa dificuldade grande. Não é um cenário político de fácil resolução. Não sendo possível, eu tenho conversado com a ACM Neto e com o Bruno Reis, do meu desejo não dando certo o PDT, que eu volto a dizer, é minha primeira opção, é minha casa, eu gosto de estar aqui, não dando certo o PDT, eu tendo a migrar por republicanos, até marquei de conversar com o presidente Márcio Marinho, lhe dando em primeira mão, na semana que vem, que é um cara, inclusive, que aniversariaria hoje, é meu amigo Márcio Marinho, que Papai do Céu possa lhe abençoar, continuar lhe fazendo esse homem bom que cuida do povo mais humilde da nosso estado. Então, assim, eu estou
muito tranquilo, estou muito feliz com o resultado do nosso mandato. Acho que o povo da Bahia pode ver. A gente tem emendas para Juazeiro, a gente tem trabalho com o prefeito Andrei, a gente tem uma história com essa cidade. Aliás, eu quero declarar aqui o meu amor, já que o vereador Berg da Carnaíba nos deu um presente muito grande e uma responsabilidade muito grande, que a partir de hoje eu passo a ser filho de Juazeiro. Hoje, mais cedo, eu usei uma frase de uma música de reggae, nós estamos na sexta-feira, de Lazo Matung. E eu, parafraseando Lazo Matung, Juazeiro, mesmo que você me negue, a partir de agora eu faço parte de você. Quem conhece aqui não larga. Aqui a gente abraça todo mundo que chega. Já quero parabenizar em nome de todos os vereadores que estão aqui por você estar vindo a Juazeiro. Fez uma grande agenda, né? Que o Vale comentar. Acompanhou aqui, eu acompanhei pelo blog, e né? o título cidadão hoje que vai receber aqui no Raposte, né? Após aqui, né? Após a entrevista. Sido por vereador Berg de Carnaíba, apesar que não só o Berg é o mentor, né, do projeto, mas não só todos os 21 todos os vereadores, sou muito grato. Né? E eu sempre brinco, viu? Como o Hanna falou, eu fui 2 vezes vereador, Erenildo. E eu rimo que vereador rima com dor, né? E termina com dor, porque está aqui vereador Eduardo, vereador TT de Bertil, vereador Berg, então, da Carnaíba. Então é o seguinte, é a primeira porrada quando o povo está chateado, é quem toma a primeira porrada. Então, a minha homenagem a todos os vereadores da Bahia, em nome dos vereadores de Juazeiro. Isso. Pessoal, essa entrevista tem um oferecimento da Capim Ferro, que é uma casa de construção para você que está aí querendo reformar sua casa no final do ano, né, Erenildo? Lá tem os melhores preços. Deixa eu falar para vocês que está com preço de indústria. Então, aproveita para você que quer piso, cimento, porcelanato, tudo na Capim Ferro. E a gente continua aqui a nossa Erenildo, deixa eu fazer aqui. A gente perde o amigo, mas não perde a resenha. Isso. Eu tava com pena de você, eu já não tenho mais não. Faz me rir, tá bom aqui, viu? Eu fui radialista também, viu? O Faz me rir tá bom aqui, viu? Eu não tenho mais pena de você, não. Inclusive, eu vou mandar o link, né, da empresa Capim Ferro para você, Eduardo, né, para TT de Bertinho, para Berg, né? É uma empresa, sim. Vai ter. Já vou mandar aqui um alô para Alex, da Capim Ferro, que tá todos os vereadores aqui, tá? Vou mandar o link para todos eles. Faz aquele desconto. O pessoal do Vale comentar aqui, todo mundo segue, todo mundo acompanha. Então, já aproveita isso para poder... E a rede social aí? Eu tô vendo aqui, já chegou quase... já chegou muitas perguntas aqui do pessoal. A gente já tá fazendo essa filtragem para poder perguntar. E a gente já vai abrir, tá? Vamos lá para a primeira pergunta. Deputado, o Congresso Nacional tem buscado algumas pautas estranhas aos anseios populares. Primeiro foi a PEC da blindagem e agora está da dosimetria, que muitos dizem que é um eufemismo para dizer que não é a PL da anistia. O presidente Hugo Mota está desconectado dos anseios do povo brasileiro ou simplesmente atua em prol do seu grupo, o Centrão? Olha, vamos lá. Eu fui presidente da Câmara de Salvador, como eu falei, eu quero, em primeiro, enaltecer a figura do presidente Hugo Mota. Eu entendo a chateação, muitas vezes, do povo, mas a missão mais difícil na vida é você administrar iguais. Quando não há hierarquia na Câmara. O deputado Hugo Mota é um deputado igual a mim. E nós temos que falar, né, nós que estamos falando da juventude, que o presidente Hugo Mota é e provavelmente será o presidente mais jovem da história, porque ele foi eleito com 35 anos de idade, hoje ele tem 36. Eu lembro que a idade mínima para você ser presidente da Câmara dos Deputados é 35 anos, porque está na linha sucessória. Se acontecer alguma coisa, Deus livre e guarde, com o presidente e com o vice, eu não desejo mal a ninguém, eu estou falando o que está na Constituição, é o presidente Hugo Mota que assume. Então, assim, nós temos que também enaltecer a juventude na Câmara. Eu acho, inclusive todo mundo é passível de erro, perfeito só Deus, mas o presidente Hugo Mota tem tocado a casa com muita democracia, com muito diálogo, com muita conversa. Eu tenho uma profunda admiração por ele. Vamos lá, em relação às pautas, eu quero lembrar que a figura do presidente acaba ficando muito visível, certo? Mas a decisão das pautas que a Câmara faz são dos líderes, né? São os líderes que definem a pauta da Câmara dos Deputados. São uma quantidade acima de 20 líderes, se reúnem com o presidente e definem as pautas. Então, não é uma coisa de uma decisão exclusiva, ele pode fazer isso,
mas ele não faz isso. É preciso que as pessoas olhem, os líderes também, essa decisão é compartilhada. Há realmente pautas que eu também tenho dificuldade. Eu, por exemplo, não votei na questão da dosimetria por duas coisas. Eu não conhecia o texto. A PEC da blindagem, como a chamada PEC da blindagem, vamos dizer assim, que chama-se PEC das prerrogativas, me ensinou muito, né? Como assim? Eu votei na PEC seguindo a orientação partidária e não conhecia o texto. O texto na sua plenitude, porque ele foi trocado várias vezes. Por exemplo, eu não concordo que presidente de partido que não foi eleito pelo povo seja tratado em uma lei igual a um deputado federal. Eu não concordo que crimes comuns, e quando eu votei foi pelo crime de opinião, não é razoável que se derrube a rede social de parlamentares da tribuna, que façam postagem da tribuna, isso não é razoável, e eu não vou me acostumar com isso. Estou falando de derrubar decisões judiciais derrubarem. A Constituição diz que o exercício da atividade parlamentar da tribuna, em termos de opinião, é inimputável. Eu posso não concordar, mas o direito a falar, a representação de Berg da Carnaíba, de Tetê de Bertinho e de Eduardo, quem conferiu foi o povo. Se não está boas as opiniões deles, se troca nas eleições. Mas mandatos populares não podem deixar de ter o direito, como a imprensa livre, Irenildo, é um princípio da democracia, um mandato livre também é um princípio da democracia. Um mandato não pode nunca ser subjugado. Mas eu reconheço que você colocar que haverá autorização da Câmara para crimes comuns, como homicídio, como estupro, por exemplo. Eu que sou militante em defesa dos direitos da mulher. É um exagero. Não há que se falar nisso. E eu, na minha vida, você vai aprender, Hannah, eu aprendo com o que eu faço. E por orientação do partido eu votei e acabou que o texto, na minha opinião, era exagerado. E eu tomei uma decisão. Eu não voto mais matérias complexas, nem que o partido oriente, se eu não conhecer o texto à profundidade. Então, eu não votei no PL da dosimetria, porque eu não conhecia o texto. Eu não posso dizer se eu sou contra ou a favor se eu não conheço o texto. Segundo, porque o texto subiu pouco antes do início da votação. 2, nós, e eu volto a dizer, eu vou começar a falar isso em todas as minhas entrevistas, precisamos retomar a harmonia e o equilíbrio entre os poderes. O que eu acho? Nem está correto o Supremo entrar e derrubar redes sociais, nem na minha visão está correto. O Poder Legislativo está discutindo pena. Isso. Eu não acho que é papel constitucional do Legislativo. Falei isso a alguns colegas, que não é nosso papel constitucional. Você falou aí, Hannah, sem nenhum tipo de juízo de valor. Caberia apenas ao Congresso Nacional, como já foi feito, dar anistia ou não dar anistia. Mas discutir, vamos dizer assim, volumetria das penas, isso é papel do judiciário, isso não é nosso. Aí nós estamos invadindo uma competência, no meu entender, que é um papel do judiciário. Excelente, excelente resposta. Vamos aqui para a próxima pergunta. Essa pergunta tem um oferecimento do restaurante Rodízio Boi e Brasa. Fica localizado aqui no shopping de Juazeiro, o Joá Garden, e você pode ter todos os benefícios de confraternizar em um lugar harmônico, em um lugar com muitos sabores, tá? Vamos aqui para a próxima pergunta. Olha, primeiro eu quero mandar um abraço aí para Paulo Bonfim. Almocei lá hoje, gostei muito. Ele nos recebeu muito bem, então eu quero mandar um abraço aí para Paulo Bonfim, sempre muito gentil, atencioso e carinhoso. Então, quero mandar um abraço a todo mundo aí, todos os garçons que nos atenderam muito bem, nós almoçamos todos lá, né? Então, agradecer aí, eu acho que quando a gente é bem atendido, a gente volta. Eu mesmo Indica, comi né? 1 quilo de picanha lá. Eu vi, quase que Paulo Bonfim me botou para fora. Mas o meu amigo aqui lá também, mas lá também comprou quase 1 quilo mesmo. Não, eu soube que ele recebeu o título lá no Boi Brasa de persona não grata. Mas é isso, um abraço a todos os funcionários, colaboradores e um abraço a Paulo Bonfim, que acredita aqui no nosso projeto, né, que vem com o restaurante Boi Brasa para segurar aqui a nossa mão e acreditar e dizer que é possível a gente tirar do papel os nossos projetos, tá? Vamos para a próxima pergunta. Sobre as dobradas aqui na região, pelo que temos acompanhado, tem a parceria do mandato do vereador Berg e o mandato do deputado Zó. Há outras parcerias encaminhadas? Olha,
Eu sou um político que eu me considero de centro sem ser centrão, né? Eu vim de uma família que tem uma formação de esquerda muito forte, convivi desde muito cedo com a CM Neto, então eu sempre tive a oportunidade de ouvir os dois lados e eu acho que ninguém é detetor de uma verdade absoluta. Eu não acho, por exemplo, que meu grupo político, que é liderado por ACM Neto, tem todas as qualidades e meu adversário todos os defeitos. Eu procuro sempre aprender, eu acho que esse é o princípio mais importante da vida. Se Deus botou a gente aqui, é sempre estar aprendendo e eu procuro sempre estar aprendendo. E eu gosto muito de fazer parcerias, atender, e posso dizer a você, gosto de estar próximo às pessoas, servir as pessoas. Dentro disso, eu posso dizer que nós estamos conversando com as forças políticas de Juazeiro, não só vereadores, suplentes, estamos conversando com a Manuela Tyler também, estamos conversando com os secretários da administração do prefeito Andrei, e assim, sem ofender ninguém, sem passar por cima de ninguém, sem querer o lugar de ninguém. Eu faço política somando, eu não faço dividindo nem subtraindo. Para mim, o mais importante é o povo de Juazeiro. Hoje eu contei mais cedo, o Iranildo viu, lá eu contei mais cedo. Um dia eu estou no meu gabinete, eu tomo um susto, aí falou: eu sou Andrei, eu sou prefeito de Juazeiro, você foi votado lá. Eu não conhecia Andrei pessoalmente. Ele falou: vamos trabalhar por Juazeiro? Eu falei: vamos. A nossa aliança é com o povo de Juazeiro. E de lá para cá, graças a ele, eu ganhei um grande amigo e Juazeiro ganhou um grande prefeito. Muito bem. A gente tem visto, né, as redes sociais, lhe acompanhado. A agenda hoje foi bem extensa, né? E depois daqui ainda tem mais. E Juazeiro teve uma grande votação. Apesar de ser defensor da escala 5x2, Ana, Márcio tá me botando numa escala 7x0. Ele aqui tá querendo me botar realmente para me matar. Você precisa ver, Márcio me fez chegar aqui 3 da manhã, 8 horas eu tava na escola. Jesus, é muito trabalho, né? Não, pode deixar. Segunda-feira eu volto a ser chefe. Ele segura a onda dele. Pelo menos uma redução no contra-cheque eu tô pensando muito, fortemente. Vamos aqui É brincadeira, viu? Pelo amor de Deus. Mas vontade não me falta. Vamos nessa. Vamos para a próxima pergunta aqui, que enviaram aqui para o nosso blog. Deputado, o senhor não é da base de Jerônimo, que tem feito muitos anúncios de investimento a Juazeiro, e nem da base de Lula, que sempre teve uma excelente votação aqui. Como vai se pedir voto neste ambiente eleitoral? Vamos lá. Sua pergunta é excelente. Eu volto a dizer aqui, minha aliança é com o povo de Juazeiro. Se o povo de Juazeiro estiver satisfeito com o meu trabalho, próximo ano vai votar em mim, se não faz parte da democracia. O que eu posso lhe dizer, apesar de não ser da base de Lula, eu votei em todos os projetos que são bons para as pessoas. Lhe dou como exemplo a isenção do imposto de renda até R$5.000 para o trabalhador e para a trabalhadora. O fim da escala 6x1 que eu estou liderando na Comissão do Trabalho. Gente, eu não preciso ser de time A, time B, time C, apesar de ter a minha verdade, ele é livre para votar. Muita gente não vai votar fechado dessa forma, Lula, é Jerônimo, é não sei o quê. Cada um tem o direito, a democracia é livre, você não vota nesse fechamento que está sendo dito. Então, o que eu posso dizer a você é o seguinte: tenho projetos em direção à pessoa com deficiência, aos ambulantes. Fizemos em Salvador um pacto do trabalho decente entre a Prefeitura de Salvador, que é a oposição, o governo do Estado e o governo federal. Para quê? Para cuidar dos trabalhadores informais. Eu acho que a eleição a gente faz a partir de julho do ano que vem. Até lá, eu volto à frase que eu disse aqui no início. Nada resiste ao trabalho. Eu espero muito trabalhar, sobretudo para o povo mais humilde, e aí ter o reconhecimento. Eu aprendi com meu amado pai que só tem um lugar que o sucesso vem antes o sucesso vem antes do trabalho, é no dicionário. No resto é trabalhar e esperar que o povo reconheça. O senhor citou aqui sobre Juazeiro, né? Como já estamos em pauta, né? Aqui o senhor teve mais de 4.000 votos para deputado federal, né? Aproveita que a nossa... Foi a segunda cidade, depois de Salvador, que eu tive mais votos. E eu sou muito grato ao povo de Juazeiro, por isso que eu estou sempre aqui, por exemplo, no São João. Eu vim com minha família, dançamos um forrozinho, fizemos uma festinha aqui na Berg, foi boa. Fogueirinha. Porque assim, às vezes as pessoas pensam que o político, o deputado, é aquela pessoa que veio de Marte para resolver os seus problemas. A gente é gente como eles, tem os erros, tem os acertos, tem as qualidades, tem os defeitos, perfeito só Deus.
E a gente gosta de estar com os amigos. E foi massa, como diz no popular, foi massa, a galera toda reunida, uma bandinha de forró, o prefeito Andrei foi. Ele fez uma pergunta, e só voltando, seria inimaginável o prefeito Andrei volta com Jerônimo e Lula. Eu voto com a ACM Neto. Mas nós estamos juntos pelo povo de Juazeiro. Outra coisa inimaginável, eu fui secretário de saúde na pandemia. Ganhamos destaque nacional, Berg. TT. Fomos capa da Veja. Rui Costa e a ACM Neto trabalhando para enfrentar a pandemia. Exemplo para o Brasil de democracia, porque quem elege é o povo. Mas uma vez a autoridade constituída, é obrigado a trabalhar todos de mãos dadas pelo povo que nos elegeu. Tanto me elegeu, quanto elegeu Jerônimo, quanto elegeu Lula, quanto elegeu Andrei. Então eu acho que até vir as eleições, aí se formam os grupos. Meu grupo é claro, eu tenho uma posição clara, eu sigo a ACM Neto, acredito que ele vai ser um dos maiores governadores da história da Bahia, mas ninguém é obrigado a pensar como eu. Agora, eu acho que se eu fizer um bom trabalho, não pode ser porque eu sigo a ACM Neto, a outra pessoa segue Jerônimo, que ela não vai me dar o reconhecimento de ter trabalhado por ela. Então, eu acredito muito na bondade e na generosidade das pessoas e isso nunca me falhou. Veja que aqui em Juazeiro, em 2018, eu tive 1.900 votos. Em 2022, eu tive 4.500. Qual é a justificativa que eu falo? Os amigos que me acompanharam, entre eles Berg, e o trabalho que eu fiz, eu mais que dobrei minha votação. Espero que agora eu possa continuar nessa crescente, né, Berg? Né, TT? Com certeza. Olha, hoje o senhor está aqui na presença dos vereadores de Juazeiro, TT de Bertinho e Berg da Carnaval. E o vereador de Centro-Sé aqui, Eduardo. Do Centro-Sé, né? Do Centro-Sé, perdão. Fala pra gente como o senhor avalia esse apoio daqui de Juazeiro vindo desses dois vereadores da casa. Não, olha, o que eu avalio da mesma forma que sempre avaliei. A capacidade de construir amigos, porque política não se faz só no tecnicismo, nos números, nos dados, que nós temos números e nós vamos apresentar a Berg, TT, desde 2023, quanto o nosso mandato trouxe em recursos para Juazeiro, certo? Quanto o nosso mandato, agora eu estou lançando o meu livro legislativo na Câmara, com tantos projetos que nós apresentamos para beneficiar não só Juazeiro, mas toda a população carente do Brasil. Então, nós vamos fazer essa reflexão, mas não é também não é só trabalho, é amizade. E eu construí aqui em Juazeiro amizade e principalmente um lugar que eu gosto de estar. Eu sempre chego aqui, brinco, quando a gente estava nesse forrozinho, Irenil estava lá também, eu brinquei. Parafraseando Elba Ramalho, estou de volta para o meu aconchego. Muito bem, Juazeiro é uma terra acolhedora mesmo, né? E que o senhor volte sempre para cá, sempre que possível, venha para Juazeiro, não só para trazer emendas, sempre para acolher aqui o povo que também votou no senhor. Vamos lá para a próxima pergunta, que tem um oferecimento da Rota Centro Automotivo, o lugar perfeito para você levar o seu carro, fazer balanceamento, trocar filtro, tudo que o seu carro precisa para você poder viver aí o ano novo com o carro em dias, tá? Deputado, como está a sua relação com o prefeito Andrei atualmente? Eu disse aqui, uma pessoa que eu construí, não uma relação política, mas uma amizade, construímos uma amizade. Hoje o Andrei conhece a minha família, eu conheço a família dele. Só para vocês terem uma ideia, Andrei é uma pessoa que em Brasília, nós sempre tomamos café, almoçamos, conversamos sobre Juazeiro. É um cara do bem, eu gosto muito de estar com gente do bem, e que eu espero que seja um dos melhores prefeitos que Juazeiro já teve e ajudarei a ele a ter todas as condições que Juazeiro precisa para ele ser o melhor prefeito que ele pode, para Juazeiro ter um dos melhores prefeitos da sua história. Deputado, falando sobre a Bahia, né, o senhor recentemente apresentou iniciativas sobre a valorização cultural e identidade com um projeto que propõe Salvador como capital simbólica do Brasil no 2 de julho. Qual a importância dessa pauta para o país? Olha, é muito importante. O 2 de julho é uma data magna. Já tem um reconhecimento nacional. Eu peguei essa ideia da COP30, onde a capital federal foi transferida simbolicamente para a capital Belém lá, e eu falei, não, a Bahia merece isso, eu acho que merece, e eu acho que é importante para todo o Brasil viver a sua história. Só sabe para onde vai quem sabe de onde veio. Muito bem.
E olhando para 2025, 2026, a política está se movimentando muito. O senhor tem sido citado em articulações, conversas sobre partido, futuro político. Como o senhor enxerga o cenário da Bahia e do Brasil para as próximas eleições? Olha, eu acho um cenário muito nublado, infelizmente, um país muito dividido, muito polarizado. Você pode ver que sempre está variando para um pouco mais, um pouco menos, pode botar aí 5% para mais, 5% para menos, mas o atual presidente Lula com 45 a 55 e a oposição com 45, e a aprovação do governo de 45 a 55 e a reprovação de 45 a 55. Então, um país, infelizmente, muito dividido, com muitos ódios, muito complexa a política, principalmente para pessoas como nós, que somos políticos de centro sem ser centrão. O que é ser um político de centro, para definir muito claramente, assim, para vocês verem qual é a minha formação ideológica, e não é uma formação sobre cargos, sobre... eu acredito muito que você pode equilibrar justiça social e equilíbrio fiscal. Isso é ser um político de centro. Me aproximo muito com a democracia cristã espanhola, para mostrar que tem uma formação sólida, ideológica sólida, mas eu sempre digo que o limite da minha ideologia é o sofrimento das pessoas. A ideologia não pode ser maior do que qualquer sofrimento das pessoas. Então, o que eu posso dizer a você é que eu estou participando, eu vejo um cenário polarizado, difícil, uma eleição nublada, mas eu acredito muito na eleição do ACM Neto para governador da Bahia, por inúmeros fatores, um deles é pelo grande trabalho e visibilidade que teve em Salvador, você pode dizer, mas lá em Salvador, vocês tiveram, ou vocês tinham na eleição passada também, mas veja que a diferença foi uma das menores, e é natural, sem fazer nenhuma crítica, apenas uma leitura de fatos, é natural que quem passa muito tempo no poder, os nossos atuais adversários, tem 20 anos de poder, você vai tendo toda uma geração que vai desgastando, e isso é natural do processo democrático. Sim. Então, eu acho que esse processo se acentuou, e eu acho que a ACM Neto tem muito mais chances agora do que teve no passado, de se tornar governador da Bahia. Agora, se isso vai ser, se a minha leitura política não é matemática, vai caber ao povo de Juazeiro, ao povo da Bahia decidir. Eleição se decide com maioria e com democracia. E está aqui uma pessoa que respeita muito os resultados populares, tanto que disse, só para concluir, Anildo, tanto que disse ao governador Jerônimo, quando estive com ele, que é uma pessoa que eu respeito, que eu faço oposição ao governo da Bahia, mas minha oposição jamais será aos baianos. Deputado, aqui eu estou olhando aqui, as perguntas, tem umas 300, mas como a gente está indo lá para o raporte, né, que você vai receber seu título de cidadão, a gente vai pular todas essas perguntas e vamos direto para o quadro. A gente tem um quadro aqui que se chama... É um quadro que eu gosto muito. O quadro é o seguinte, assim, se você estivesse de frente a ele, qual é o conselho que você dá? A quem? Aí eu vou dizer os nomes aqui. Se você estivesse de frente hoje a ACM Neto, qual é o conselho que você vai dar a ele? Olha, rodar a Bahia, ouvir muito as pessoas, ele está fazendo isso, está indo nas festas populares, inclusive, manter o grupo dele unido, muita dedicação. Charlie Chaplin tem uma frase que diz: a persistência é o caminho para o êxito. Então, continuar persistindo, porque eu acho que a vitória dele é a vitória do povo da Bahia. Então, eu diria a ele, se eu podia dizer uma palavra para aconselhar a ACM Neto, se eu tenho essa oportunidade, é muita persistência e muita resiliência. Então, vamos... Se o senhor estivesse na frente do governador Jerônimo Rodrigues, qual é o conselho que você ia dar ao governador Jerônimo? Olha, eu aproveitaria para tratar do tema onde eu sou mais reconhecido pelas pessoas, eu uso. A questão da saúde, já tive conversando com ele, com a secretária Roberta, dei a minha visão. Acho que durante esses anos todos que militei, não sou profissional da saúde, mas hoje acho que conheço bem, não sobre saúde, eu não sei operar Eduardo, eu não sei operar Márcio, mas eu acho que o nome é Sistema Único de Saúde, SUS, é um sistema. Então eu, como engenheiro, acho que ganhei uma compreensão. É um investimento maciço em ambulâncias avançadas. Nós temos um problema hoje, por exemplo, às vezes a pessoa está aqui no hospital de Juazeiro, é regulada para Salvador, leva 48, 72 horas para ser transportada. O resultado disso, matemático, é só você parar e fazer uma conta. Quando a pessoa é regulada, quer dizer que ela está aqui em Juazeiro e ela está bloqueando um leito lá em Salvador. Essa pessoa está ocupando 2 leitos. Se eu reduzir o tempo de transporte, eu aumento o giro, ou seja, eu aumento o atendimento. Se esse leito está bloqueado 48, 72 horas e eu reduzo o tempo para 24, eu dobrei ou tripliquei a capacidade do meu sistema de saúde. A outra coisa,
um investimento em um projeto voltado à atenção primária. E eu vou pegar o próprio governo da Bahia para dar o exemplo. O governo tinha um programa contra pé diabético. A Bahia é uma das campeãs nacionais de amputação. O secretário Fábio pegava muito no nosso pé, eu era secretário de saúde, estou dando aqui o testemunho, para a gente ter aquelas salas de curativos especiais para as pessoas, principalmente que têm diabetes. Estou dando um exemplo. Eu acho que programas mais efetivos para a rede de atenção primária, premiar os municípios, como o Andrei está fazendo, que vão, porque dinheiro sempre faz muita diferença para o prefeito olhar. Quem bota olhar no capitalismo é o dinheiro. Então, botar dinheiro, porque eu acho, para concluir aí, Irenildo, é uma falácia essa coisa que dizem, o município tem a obrigação da atenção primária, o Estado tem a obrigação da atenção terciária, que são os hospitais. Isso não é verdade. O Sistema Único de Saúde diz que o sistema é único, é tripartido, de governo federal, governo do Estado e municípios. Tudo é função de todos, porque o sistema é único. Então, é preciso que todos deem as mãos e façam com que o sistema funcione. Aí, o que acontece? Você pode ter uma grande quantidade de hospital. Para você ter uma ideia, o legislador original do Sistema Único de Saúde construiu o Sistema Único de Saúde como uma pirâmide, onde a base é a atenção primária e o topo é a atenção terciária, ou seja, a base é o posto de saúde e o topo, que é uma pontinha, é o hospital. Você tem que pegar simbolicamente o que isso quer dizer. Sabe o que isso quer dizer? O hospital é a última porta, não é a primeira. Então, por exemplo, o investimento maciço em atenção primária, dar as mãos para a atenção primária, isso faz com que se reduza a pancada. Na engenharia nós chamamos de overshoot. Você vem assim, aí o sistema tem uma falha e faz assim. Então nós precisamos dar as mãos e fazer o nome que o sistema diz, Sistema Único de Saúde. Na pandemia nós fizemos isso. E as autoridades da Bahia são plenamente capazes de fazer isso. Eu daria este conselho ao governador Jerônimo. Então vamos para o ex-presidente Bolsonaro. Qual conselho que o senhor vai dar a ele? Olha, muito difícil isso, né? Eu primeiro, eu daria um conselho dele respeitar a vacina, né? Nós estamos hoje aqui graças aos profissionais de saúde e à vacina. Eu acho que esse seria um conselho mais forte que eu daria para ele. Como eu disse, minha principal bandeira é a saúde, e eu acho que nesse ponto, como eu disse, eu também tenho os meus erros. Nesse ponto, ele se equivocou da não defesa da vacina. Essa é uma coisa que eu tenho clara na minha cabeça. Então vamos para a gente que tem uma parceria muito grande com os blogs da capital. Qual conselho que você vai dar ao prefeito de Salvador, Bruno Reis? Olha, primeiro que ele possa contar com a gente. Eu acho o Bruno um belíssimo político, um belíssimo gestor. Veio daqui de Juazeiro. Eu diria para Bruno Reis continuar trabalhando, dar as mãos ao governo do estado e ao governo federal naquilo que for possível. A CM Neto mesmo fez assim. E que ele continue esse homem correto, né? Porque Bruno é um homem leal, decente, do nosso grupo político. Eu sou muito suspeito para falar de Bruno, porque Bruno é um cara amigo dos amigos e um grande gestor, uma grande revelação que a CM Neto fez para a política da Bahia. E eu daria o conselho dele continuar nessa toada de trabalhar, trabalhar e trabalhar, porque é um monstro no trabalho. Então vamos para a penúltima. A ex-prefeita Suzana Ramos, qual conselho que o deputado Léo pode dar para ela? Olha, eu diria a Suzana, muita resiliência, muita tranquilidade. Eu acho que ser governo ou ser oposição faz parte da democracia. E que ela possa continuar o caminho dela, dentro daquilo que ela acredita, ajudar o povo de Juazeiro. Eu acho que se eu puder algum dia continuar ajudando o povo de Juazeiro via qualquer político de Juazeiro, continuarei ajudando. Claro que hoje, neste momento, para deixar bem claro, não tem nenhum tipo de repercussão, meu grupo político é o grupo político do prefeito Andrei Gonçalves. É o meu grupo, é o meu amigo aqui em Juazeiro, é quem eu dou as mãos. Então, eu faço parte do grupo político de Andrei Gonçalves e assim seguirei, com todo o respeito, com toda a tranquilidade. Eu acho, Hanna e Iranildo, que a primeira coisa, política não pode ser um lugar de ódio. Se eu tivesse que odiar alguém, eu odiava meu pai e meu padrinho, que pensam muito diferente de mim, são homens de esquerda, e eu não sou de esquerda. Então, sou uma pessoa de centro, então, e aprendi democracia dentro de casa, a respeitar. E são os dois homens que eu mais amo e mais respeito na minha vida e são referências para mim. Então, assim, eu acho que qualquer político de Juazeiro tem a sua utilidade, tem o seu mérito e, para mim, tem o meu respeito. Que seja muito feliz
e que se a gente puder melhorar a vida do cidadão de Juazeiro, essa vida já valeu a pena. Eu já vou lhe dar os dois nomes de vez, deputado Zóio e o deputado Roberto Carlos. Aí eu sou suspeito, porque eu estava com o Roberto Carlos hoje. Roberto é um grande amigo. Deputado Zóio e deputado Roberto, o conselho que eu posso dar é, ano que vem, vota no narigudo aqui, tá bom? Pronto, aqui É finalizou isso, o olha. quadro. A gente finalizou também aqui o nosso bate-papo, devido ao compromisso que vocês têm após aqui a nossa entrevista. Mas, por último, deixa um recado para o pessoal de Juazeiro, que hoje lhe acolhe e lhe abraça com esse tanto carinho que tem por você, deputado. Olha, primeiro quero mais uma vez enaltecer meu carinho, meu amor por essa cidade, né? É um lugar que desde 2018 eu tive a oportunidade de fazer política. Eu acho que construímos uma relação que transcende a política, uma relação de amor, de confiança e de fé no trabalho, de fé nas pessoas. Eu estou muito satisfeito. Eu, em 2022, achava que eu poderia ter uma dificuldade, porque eu fui secretário de saúde em Salvador, e eu não consegui viajar, por exemplo, em 2020, participar das eleições municipais aqui, porque eu era secretário de saúde, eu não podia aglomerar, não era... Meu pai me ensinou, se lidera pelo exemplo, não se lidera pela palavra, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. Então eu tinha que dar o exemplo. E aí eu achava que em 2022 eu podia ter uma queda, eu mais que dobrei. Isso mostra o tamanho da generosidade do povo de Juazeiro e o tamanho da minha responsabilidade. Vou vir aqui várias vezes prestar contas, mostrar o grande trabalho que nós fizemos. Você pergunta, você tem algumas frustrações? Tenho sim. Ninguém consegue fazer tudo, você tem algumas, mas eu posso dizer que entre erros e acertos, acertei muito mais do que errei. E acho que com o prefeito Andrei agora a gente vai dar um salto de qualidade para a população de Juazeiro e que eu possa ser o deputado que orgulhe Juazeiro, que cada um bata no peito e diga assim, esse é meu deputado. É um dos orgulhos que eu tenho, quando o cara diz assim, ó, e a mulher diz assim, esse é meu deputado, é o meu. Não é o seu, não é de ninguém, é o meu. Porque aí mostra assim, não, esse cara, eu me identifico com ele, eu homenageio o trabalho dele. Então, assim, eu quero agradecer muito à população de Juazeiro e todas as vezes que for convocado pelos meus líderes, Berg da Carnaíba, TT de Bertinho e Eduardo, estarei aqui, pelo menos, para a gente falar dos avanços de Juazeiro, do que vai avançar, do que nós vamos fazer. E contem sempre comigo. Parabéns, saudando toda a imprensa aqui no Vale Comentar. Vocês são fundamentais para a democracia e um pilar de grande importância para botar luz nos erros e nos acertos que a democracia sempre tem. Muito bem, muito obrigado pelas palavras, né? E quero agradecer a todos que estão aqui presentes, e você que está aí em casa assistindo nosso ao vivo, né? Quero agradecer pela sua disponibilidade, atenção por ter vindo até aqui com toda clareza, transparência, trazer todas as perguntas, né, que a gente lhe fez. Muito obrigada mais uma vez em confiar na credibilidade que o nosso blog quer trazer para o pessoal de casa. É isso aí, essa entrevista vai estar em todas as plataformas do blog Vale Comentar, no mais de 500 grupos do WhatsApp, no site. É isso aí, muito obrigado, deputado Léo. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, gente, até a próxima. Tchau, tchau.